Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Dia de vitória para a seleção brasileira e de festa nas ruas de BH. A esplanada do Mineirão ficou lotada. Quem não conseguiu folga na empresa deu uma paradinha para assistir a partida. E ainda teve restaurante oferecendo café da manhã reforçado para atrair torcedores na hora do jogo. A ambulância abre as portas com uma idosa em tratamento de câncer a caminho do hospital. O motorista teria se recusado a parar. Em BH, roubo de cabos de sinais de trânsito dificulta a vida de motoristas e de pedestres. Aumenta o número de casos de estupros de crianças e adolescentes em Minas. E hoje um homem foi preso por suspeita de violentar o sobrinho de 11 anos. Número de doações de órgãos bateu recorde no Brasil. Foram 27 mil cirurgias no ano passado, mas a fila de espera ainda é longa. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A vitória da seleção brasileira sobre a Costa Rica apagou a decepção com aquele empate da estreia, né? O resultado de hoje, por 2-0 nos acréscimos, fez renascer aquela alegria que a gente conhece muito bem. Aqui na capital, a festa da torcida foi grande. Milhares de pessoas acompanharam a partida no Mineirão e quem não foi liberado do trabalho também não perdeu nenhum lance. Nessa empresa de telemarketing, torcer e trabalhar são duas coisas que andam juntas. Afinal, é Copa do Mundo. Nós somos um time, né? O time comemora resultado em equipe, faz tudo em equipe. Então motiva sim, você vê que a galera tá toda engajada aqui pra gente torcer junto pro Brasil. Foi montado todo um ambiente para os funcionários. Olha só o tamanho da fila da pipoca. É legal, porque aí todo mundo pode ver junto, todo mundo tá muito animado pra ver o jogo todo mundo junto. Aí todo mundo se uniu mais, né? Se vier uma vitória ainda fica melhor ainda pra gente trabalhar, ficar mais animado e com certeza a gente consegue até render mais. Esplanada do Mineirão, 12 mil pessoas. Tensas. Tá complicado. Tô achando que hoje vai ser empate de novo. Tá complicado. A seleção tem que jogar, velho. Se botar a bola no chão, consegue passar nessa defesa aí. Foi quase. Daqui 5 minutos vai fazer 1-0 aí. O gol acabou não saindo depois dos 5 minutos, como disse o torcedor. Agora falta um pouco mais de 3 minutos pro fim do jogo e a expressão é essa. Muita atenção, esperando pelo gol salvador. Mas não é que ele veio nos acréscimos. A sensação é aquela que todo brasileiro, né? Com toda a situação nossa do Brasil aí, o brasileiro não desiste em momento nenhum, nem mesmo no futebol. E ainda deu tempo de outra explosão de alegria com o segundo gol brasileiro. Eu tava desacreditado, mas no final deu muito certo. Deu certo demais, velho. Eu fiquei muito feliz. Agora tá todo mundo mais tranquilo. O Hexa tá a caminho, A seleção hoje jogou bem. Olha aqui, é só olhar isso aqui que dá pra ver que a seleção jogou bem. O 7-1 já acabou, a gente tem esperança antes de ganhar o Hexa. Vai dar tudo certo. Vamos, Brasil! E as comemorações continuam. Olha só, depois da partida, os torcedores ainda festejam a vitória aqui na capital. E também o resultado de Suíça e Sérvia, que jogaram nesta tarde e que são da chave do Brasil nesta primeira fase da Copa. E o resultado deixou a nossa seleção mais confortável. Agora só precisamos de um empate para seguir na competição. Nós vamos agora ao vivo para o mercado distrital do Cruzeiro, na região centro-sul aqui da capital, onde está a nossa repórter Luciana Viana, que acompanha a festa que continua. Luciana, tem fôlego ainda sobrando? Boa noite. Bastante. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. A festa por aqui começou cedo, viu? Com a transmissão do jogo, vários shows. Já passou por aqui o Juventude Bronzeada com os hits do carnaval. Neste momento, o cantor Bochecha está no palco. Daqui a pouco tem Du Monteiro com o melhor do sertanejo. E a ideia, foi de um dos organizadores do evento, o Edelvais Moraes, que reuniu todo esse pessoal aqui hoje, né, Edelvais? Graças a Deus conseguimos reunir uma turma boa e preparado para o próximo jogo, né, que é a quarta-feira. E trazer o pessoal também para conhecer um dos pontos turísticos de Belo Horizonte. Sim, que nós fizemos tudo para trazer esse show e ao mesmo tempo o pessoal conhecer o nosso mercado, que hoje em dia é considerado um dos pontos turísticos da prefeitura. Pois é imperdível. Quem não veio aqui hoje vai poder vir na próxima quarta-feira, Brasil e Sérvia.
Com certeza, com muita força e nosso Brasil representando a gente bem. Isso aí, boa sorte para todos nós. Obrigada. Todos nós, obrigado. Inácia, com você, boa noite. Obrigada, Luciana. Bom trabalho aí. Bom, pessoal, a gente ainda volta nesta edição a falar da festa da torcida aí pela vitória, a primeira na Copa do Mundo da Rússia aqui em Belo Horizonte, então aguarde, não saia daí. E agora a gente muda de assunto para falar do descaso na saúde com o cidadão. Você vai ver agora imagens que mostram uma ambulância circulando por uma estrada muito movimentada com as portas abertas. E dentro do veículo estava uma idosa em tratamento de câncer a caminho do Hospital das Clínicas de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As imagens foram feitas pela filha da paciente. As imagens são assustadoras. Maria Ilza Pereira da Silva está deitada na maca e a porta se abre com a ambulância em movimento. A porta bate várias vezes, até que as duas ficam abertas. E a viagem segue, como se nada estivesse acontecendo. Pensei naquele negócio lá de escapar lá e pensei comigo, e tinha carro perto, né? O vídeo foi gravado na última terça-feira na BR-365, perto da rodoviária em Uberlândia, pela Nilcélia, que é filha da paciente. Eu estava com muito medo. Deus abençoou que não aconteceu nada de pior no meio do caminho, né? Eles não pensou em nenhum momento na minha mãe nem em mim que estava lá atrás. A ambulância levava Maria Ilza para o Hospital do Câncer. Ela faz tratamento contra um tumor no esôfago. Nilcélia contou que no dia, quando a ambulância chegou para buscar a mãe dela, a porta quebrou na hora de fechar. O motorista tentou arrumar, mas não conseguiu. O veículo pertence ao Hospital de Clínicas da UFO. Coloquei as pernas assim para segurar, mas o medo era muito mesmo. Muitos carros buzinaram, falar para ele só gritava de dentro que estava estragada, que não tinha o porquê parar. A Universidade Federal do Triângulo Mineiro informou por meio de nota que lamenta o ocorrido e informa que está apurando os fatos para tomar as providências cabíveis junto aos responsáveis. E foi confirmada hoje a primeira morte de um paciente por febre maculosa em 2018 aqui na capital. A Secretaria Municipal de Saúde não divulgou informações sobre a vítima, apenas que residia na capital, né, mas que foi contaminada aí em outro município mineiro. Nós vamos agora para a nossa redação, onde está o repórter Igor Calhan, que tem mais informações. Boa noite, Igor. Olá, Inácia. Boa noite a todos. Olha, como você disse, esse boletim ele não veio muito completo, né? Apenas essa informação, né, a confirmação da primeira vítima, o primeiro óbito causada por causa da febre maculosa. Agora, Inácio, uma outra notícia que pode deixar aí um sinalzinho de alerta, né? Já queria um pouco de expectativa, é a questão do número de notificações de febre maculosa que estão sendo investigadas. Nesse momento, já são 8 casos. Lembrando que esse número, né, esses 8 casos, são de notificação, não inclui essa morte que a gente acabou de confirmar. E como você disse, nós não temos mais informações dessa vítima, só que ela residia aqui em Belo Horizonte, mas acabou contraindo a doença no interior do estado. Inácia. Certo, você acompanha, se vai haver alguma outra confirmação e traz pra gente. Obrigado, viu, Igor? Semáforos desligados e trânsito congestionado. Essa cena tem sido vista em algumas avenidas movimentadas da cidade. Sabe por quê, gente? Porque cabos estão sendo furtados. Todos os dias a polícia registra de 5 a 8 ocorrências aqui em BH. Sinal apagado. Trânsito confuso no cruzamento. Fica um pouco conturbado, né? Porque o pessoal não consegue, como aqui é um cruzamento de 3 tempos, fica mais difícil de passar. Para o pedestre também fica difícil. É uma dificuldade. E perigoso, não é? Demais, porque às vezes os carros nem param. Uma pessoa mais idosa vai complicar. Assim, entendeu? Você viu que ficou difícil. Até a menina aqui, ela tem que entrar na contramão para atravessar. Tá complicado, né, gente? A causa disso tudo é ele, ou a ausência dele. Já são quase 270 casos de furtos de cabos de semáforos só este ano na capital mineira, segundo a BH Trans. Por dia, são de 5 a 8 ocorrências. Ao longo da Avenida Bernardo Vasconcelos, na região nordeste de Belo Horizonte, os furtos têm sido sistemáticos. Os cabos repostos não costumam permanecer por 24 horas. Hoje nós passamos aqui às 13 horas mais ou menos, estava desligado, o pessoal da CEMIG fazendo a instalação dos cabos. Eu até falei, coloca choque aí para quem roubar de novo, tomar um choque, eu quero ver se vocês vão levar novamente. Na verdade, a região todinha estava desligada ainda pela manhã. Transtorno e prejuízo aos cofres públicos. A reposição dos materiais já ultrapassou R$ 245 mil este ano, ainda de acordo com a BH Trans.
Os semáforos já estão funcionando aqui no cruzamento das avenidas Cachoeirinha e Bernardo Vasconcelos. Mas o local tem sido alvo frequente de furtos. A câmera do Olho Vivo alertou a polícia. Exatamente nesse cruzamento que nós estamos, essa noite, foram presos 4 autores, já cortaram os fios com cobre, né, e já estavam evadindo aqui do local. De acordo com a Polícia Militar, a maioria dos suspeitos tem envolvimento com o uso de drogas e usam dinheiro com a venda do material furtado para manter o vício. Mas a PM alerta que, além do crime de depredação ao patrimônio público, quem compra o material furtado também comete crime. Se for identificado flagrante de receptação, que é um crime permanente, se você tiver com fio lá com o produto e ele foi identificado que ele é de propriedade da BH Trans, de algum local, ele vai ser preso em flagrante delito. Um homem de 49 anos foi preso hoje por suspeita de abusar sexualmente do sobrinho de 11 anos. O crime aconteceu em Tarumirim, no Rio Doce, e só foi descoberto porque o menino denunciou os abusos à mãe, que procurou o conselho tutelar. Segundo a criança, os abusos aconteceram por 4 anos. E são casos como esse, gente, que aumentam aí o número de casos de estupros de crianças e adolescentes em Minas. Segundo a polícia, a sociedade está denunciando mais. Portanto, se você tem uma criança ou um adolescente na família ou convive com eles, saiba que não existe um perfil muito claro dos agressores, mas eles procuram ser pessoas discretas. Nós precisamos ficar atentos aos sinais que a vítima vai revelando, como o medo de frequentar alguns lugares. Esta adolescente de 17 anos vive atualmente em um abrigo da capital mineira. Mas até completar 8 anos, ela sofria abusos do irmão, que é quase 9 anos mais velho que ela. Minha mãe, ela trabalhava em casa de família, e aí ela trabalhava de manhã e de noite ela tinha um bar. Ela deixava meus irmãos, que são mais velhos, cuidarem de mim. Só que aí, um deles, que é o mais velho, por um tempo, em vista de 2 anos, abusou de mim e ele ameaçava para mim falar. Como a mãe não acreditou na menina, ela resolveu sair de casa e procurar por ajuda. Fui morar com minha avó e aí por um momento, eu contei, só que ninguém acreditou. Eles falaram que eu estava colocando meu irmão contra minha mãe. Sempre colocaram que como se fosse eu a culpada. Casos como este aparecem com frequência por aqui. Segundo a coordenadora do abrigo, esta situação é mais comum do que se imagina. Muitas vezes o estupro ele não é a situação que aparece logo no primeiro momento. Né? Ela chega muito sensibilizada, muito traumatizada. É preciso que haja um tempo, ela se sinta acolhida, ela se sinta segura, ela se sinta confiante. Desde 2014, a quantidade de vítimas de estupro com idade entre 0 e 17 anos vem aumentando gradativamente aqui no estado. Para se ter uma ideia, no ano passado foram registrados 3.900 casos e só nos 3 primeiros meses de 2018 já são 934 ocorrências. Boa parte desses casos ocorrem no ambiente familiar. O Estado acredita que o aumento no número de casos está relacionado ao acesso à informação. O número de denúncias, principalmente através do 181, que são denúncias anônimas, e do Disque 100, que é o Disque da Presidência da República, tem aumentado. O trabalho da Polícia Civil é de tentar coibir esses crimes, prendendo os agressores, já que a prevenção depende mais do olhar da família. Esse abusador geralmente é uma pessoa que não tenta chamar atenção, é uma pessoa mais reclusa, que não cria comportamentos que levam a suspeitar dele em outras esferas. Ou seja, geralmente é uma pessoa que não tem nem ocorrência policial. Para esta psicóloga, ficar atento ao comportamento dos pequenos pode ser determinante para descobrir ou até tentar evitar um caso. Alteração do apetite, alteração do sono, medo, né? Um medo não justificado, um medo irreal, medo de algum ambiente específico ou de alguma pessoa específica. Choro fácil, irritação, agressividade, são esses os sinais. E você vai ver a seguir que o número de doações de órgãos bate recorde no Brasil, mas a fila de espera por transplante ainda é grande. Pelo menos 2 ações penais contra o governador de Minas, Fernando Pimentel, que estavam no Superior Tribunal de Justiça, foram enviadas à primeira instância do Judiciário. A decisão foi tomada pelo STJ após a aprovação da restrição do foro privilegiado para governadores na última quarta-feira. Agora, somente processos sobre supostos crimes cometidos durante e em razão do cargo ocupado devem continuar no STJ.
O número de doações de órgãos bateu recorde no Brasil. Foram 27 mil cirurgias no ano passado. Apesar do avanço, quase 33 mil pessoas ainda estão na fila de espera por um transplante. Foram quase 3 anos de espera até conseguir um doador compatível de rim. Para sobreviver, este mecânico fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Debilita muita gente, devido ao tratamento, que é muito doloroso, ao mal-estar que a gente passa durante o procedimento. Agora, com o rim novo, ele só pensa em se recuperar. Agora é vida nova, posso beber bastante água, posso comer tudo aquilo que não podia antes, posso viajar. O número de doações de órgãos no Brasil é o melhor dos últimos 20 anos. Isso fez com que o número de transplantes subisse de 25 mil em 2016 para 27 mil no ano passado. Córnea e rins lideram o ranking de órgãos mais transplantados. E os estados com melhores resultados são Paraná e Rio Grande do Sul. O número de doadores ainda pode crescer muito e, com isso, reduzir a fila de espera com mais rapidez. Mas é preciso, por exemplo, que os médicos dos CTIs não deixem de seguir o protocolo para diagnóstico de morte encefálica. Em muitos casos, o exame não é feito por negligência ou despreparo e a central de transplante nem fica sabendo do caso. São os exames neurológicos que confirmam a morte encefálica. Desde novembro do ano passado, médicos intensivistas também podem fazer o diagnóstico, desde que devidamente treinados. Se a central não conhecer a existência desse doador, não é possível trabalhar a doação com a família, fazer todos os processos para exames, etc., e atribuir os órgãos às equipes. Outro problema é que, após o diagnóstico da morte encefálica, 40% das famílias não permitem a retirada dos órgãos. Por isso, é importante que a pessoa se declare doadora na carteira de identidade e avise os parentes para que o desejo seja respeitado. Atualmente, quase 33 mil pessoas aguardam por um transplante. É o caso do seu José, que precisa de um fígado. Eu dou para ter uma vida melhor, né? Espero não ficar muito tempo na fila. Ana Paula já falou com a família que quer ser doadora de órgãos. Eu sei a importância da doação e eu sei disso porque meu pai recebeu um rim, um ato de solidariedade. Um hospital de Belo Horizonte terá que pagar indenização de R$200 mil para uma mulher por danos morais porque ela contraiu o vírus HIV por uma transfusão de sangue realizada durante um parto. Isso aconteceu há 29 anos, mas os impactos do vírus na saúde só começaram 10 anos depois, quando a mulher começou a apresentar sintomas de fraqueza e desânimo. Está em pauta no Congresso a ampliação da licença maternidade de 4 para 6 meses para todas as mulheres. O Senado já aprovou o projeto de lei, só falta a Câmara dos Deputados. Segundo especialistas, a novidade traz muitos benefícios para bebês e mamães e ainda poderá reduzir os custos públicos com a saúde. Os gêmeos Rafael e Maria Sofia são privilegiados. Em vez de 4 meses de licença maternidade, a mãe deles tem 6 meses de benefício por ser funcionária pública. Se trabalhasse em uma empresa privada, Carolina já teria voltado ao trabalho. Eu ia enlouquecer, porque romper esse cuidado, esse vínculo com os meus filhos ia ser muito triste. Graças à amamentação, Maria Sofia, que nasceu com 1,5 kg, ganhou peso em poucas semanas. Dádiva, bênção, vida, principalmente a saúde deles. A ampliação da licença maternidade de 120 para 180 dias para todas as mulheres está perto de virar realidade. O projeto já foi aprovado pelo Senado. A decisão é importante, já que o bebê que recebe o leite materno por 6 meses fica mais protegido contra doenças como pneumonia e anemia. Essa pediatra explica que o leite materno é um alimento completo, com todos os nutrientes necessários até os 6 meses de vida do bebê. Todo mundo ganha. Ganha o bebê porque fica com a sua mãe e consegue receber todo o alimento mais importante que ele precisa até 6 meses. E ela também fica protegida de algumas doenças e também ganha o sistema público de saúde, que vai ter menos vindas ao pronto-socorro desse bebezinho por estar mais protegido. Há 8 anos, esse banco privado, com 3 mil funcionários, sendo 40% mulheres, permite que as futuras mamães tenham 6 meses de licença maternidade.
Uma decisão que melhorou a produtividade delas no retorno ao trabalho. Ela volta com muito mais garra para o trabalho, né, muito mais focada naquilo, né, que ela precisa fazer, as atividades dela, ela está tranquila. Os 6 meses de licença de Tassiana foram fundamentais para a saúde da filha, Sofia. Foi bom para as duas, principalmente porque a Sofia não tem doença nenhuma, não fica doente, eu não tenho esse problema. Bom, a Câmara dos Deputados ainda não colocou a votação deste projeto de ampliação da licença maternidade na pauta e, por enquanto, não tem previsão. E depois do intervalo, você vai ver que restaurantes da capital ofereceram até café da manhã para torcedores que foram torcer para o Brasil hoje de manhã. O motorista de um caminhão-tanque foi detido porque apresentava sinais de embriaguez depois que o veículo que ele dirigia tombou, derramando quase 9 mil litros de combustível na pista. O acidente aconteceu na madrugada de hoje na BR-262, no município de Bom Despacho. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 9 quilômetros de congestionamentos foram registrados nos 2 sentidos da rodovia, mas ninguém ficou ferido. Centenas de torcedores belo-horizontinos deixaram de ver o jogo em casa para ir para bares e restaurantes, onde a atração extra foi um farto e reforçado café da manhã. Tá, mas também teve quem preferiu cerveja para embalar o segundo jogo da seleção. Aos poucos, os torcedores foram chegando a esse bar que fica na Savassi. Por aqui, os donos tiveram a ideia de preparar um café da manhã especial. O cardápio ia de pão francês a tira-gosto. Trazer o pessoal para assistir aqui com a gente, aproveita, toma um cafezinho da manhã, seguido ou já almoça ou vai trabalhar. E a ideia parece ter dado certo. Bar lotado e todo mundo satisfeito. Jacir trouxe a filha, que aproveitou para fazer a lição de casa. É bem difícil concentrar, mas dá para fazer. Dá para unir tudo. Café da manhã, trabalho, estudo, o que for preciso, mas a gente tem que acompanhar e torcer. Os amigos resolveram trocar o tradicional café da manhã pelo balde de cerveja. A gente tem que aproveitar mesmo, torcer pro Brasil e a melhor forma é com o choppzinho, sempre. Não tá cedo demais, não? Tá nada, rapaz. Se o jogo tivesse começado às 7 horas, a gente já tava no trabalho começando aí. Marta foi a mais cautelosa e ficou na água. Esperar um pouco, esperar o jogo começar, pelo menos. Esperar esquentar. É. Segundo um levantamento da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, o Mundial deve injetar cerca de 250 milhões de reais em bares e restaurantes por todo o país. Só em Minas Gerais, a previsão de faturamento desses estabelecimentos chega a quase 16 milhões. Inclusive, aos finais de semana, os jogos de outras seleções movimentam pela estrutura que nós montamos, o telão, as outras televisões. Isso faz com que as pessoas venham para cá, consumam e acompanhem os jogos ao vivo e até reprise. E não tem idade para assistir aos jogos fora de casa, seja criança acompanhada dos pais ou pessoas mais experientes, como a dona Marli, de 83 anos. Gosto muito de esporte. Pratiquei quando era mais nova, mocinha, e sempre acompanhei, torcendo sempre para o Brasil e esperando agora que a taça volte para nós, né? O Hexa. Mesmo tendo passado a manhã toda num bar, Camila ainda iria arrumar energia para trabalhar depois do jogo. O horário foi reduzido hoje, mas vai funcionar do mesmo jeito. E consegue ir com a mesma energia de sempre? Uai, não tem escolha, né? Tem que conseguir. Que o Brasil desencantou para a alegria da torcida, ninguém tem dúvida. Mas e o desempenho? Será que agradou quem entende de futebol? E o que precisamos daqui para frente para garantir a classificação nas oitavas de final? Everton Guimarães conta para a gente. Boa noite, Everton. Boa noite, Nácia. Que sufoco, hein? Que sufoco, que drama foi esse jogo do Brasil. Agora, é uma Copa do Mundo da retranca, é uma Copa do Mundo da marcação, é uma Copa do Mundo do jogo amarrado. Até agora está sendo assim, placares de 1-0, 2-1. Claro que um ou outro faz um 3-0 aqui, um 5 ali, mas isso não está acontecendo em profusão. É uma Copa da marcação. O Brasil não tem facilidade como nenhuma outra seleção tem. Como, por exemplo, a Sérvia saiu vencendo a Suíça, mesma chave do Brasil, acabou cedendo a virada. A Suíça venceu o jogo. Isso é bom para o Brasil? De certa forma, sim. Porque o Brasil, com um simples empate, independentemente do que aconteça, estou falando para se classificar. Aí, para ficar em primeiro ou segundo, a gente vai depender do que a Suíça vai arrumar com a Costa Rica, que já está desclassificada.
Eu acho que a tendência é de que o Brasil até vença a Sérvia, porque joga um pouco mais tranquilo, porque o empate também serve. Então, de certa forma, a vitória do Brasil de fundamental importância, mas o resultado de Sérvia e Suíça até que não foi ruim, não. Um empate diante da Sérvia na semana que vem e o Brasil estará na próxima fase da Copa do Mundo. Inácia? Tá certo, Everton, obrigada pela análise. Bom, gente, amanhã o programa DNA, apresentado pelo Paulo Navarro, recebe o Wilson Alvarenga de Oliveira Filho, que é o novo presidente do Pampulha Yacht Clube, o PIC. O Wilson é empresário do ramo hoteleiro e farmacêutico há mais de 40 anos. Ele vai contar amanhã sobre a sua trajetória profissional, além de falar sobre as curiosidades da vida em família. O programa DNA começa às 10:50 da noite, não perca. E se você quiser fazer alguma denúncia ou nos enviar aí algum flagrante divertido ou inusitado, mande para nós no Band Zap, que é o 31 99 772 7663. Nosso jornal fica por aqui. Eu desejo que você tenha um sábado e um domingo espetaculares e a gente se encontra na segunda-feira. Até lá!